Ok, desembargador. Renovando os cumprimentos a todos, peço ao nosso ilustre secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Um momento. Bom dia a todos. A ata da segunda sessão ordinária da segunda Câmara de Direito Público, por videoconferência, realizada no dia 29 de fevereiro de 2024 e disponibilizado no Diário da Justiça com o número 9.769. No dia 1º de março de 2024, e dado como publicado no dia 4 de março de 2024. A ata da sessão anterior, realizada no dia 8 de fevereiro de 2024, disponibilizada no Diário da Justiça com o número 9.758, de 15 de fevereiro de 2024, e dado como publicado no dia 16 de fevereiro de 2024. Aliás, 2024. Até a presente data não foi impugnado. Passo a apreciação à presidência. Sem impugnações, declaro aprovada a referida ata. Pode apregoar o processo que nós vamos tratar agora, por favor. Processo 0000919, dígito 28, 2013.8.18.0140, apelação civil. Origem, Teresina, primeira vara dos feitos da Fazenda Pública. Apelante, Everaldo Rodrigues Freire. Advogado, Hilton Ulisses Fialho Rocha Júnior. Apelado, Estado do Piauí. Procurador-Geral do Estado do Piauí. Relator, desembargador José Wilson de Araújo Júnior. Temos pedido de sustentação do desembargador por parte de ambas as partes. O doutor Wilson pelo apelante e o procurador do Estado o doutor Marcelo Sequer pelo Estado. Ok, relatório do sistema, a palavra pelo prazo regimental de 15 minutos, doutor Hilton. E o doutor Godofredo vai lhe advertir quando chegarmos aos 12 minutos para a conclusão, tá bom? Tudo bem, excelência. Excelentíssimo senhor desembargador presidente da segunda Câmara de Direito Público, na pessoa da qual saúdo os demais desembargadores aqui presentes, excelentíssimo senhor Godofredo, secretário da Câmara, doutor Marcelo, doutor Linhares, bom dia a todos. Ilustres, é um processo meio que complicado no sentido da interpretação do direito, mas aqui é o seguinte: no ano 2004, um servidor público do Estado do Piauí, então policial civil, fora de serviço, é um primeiro ponto, sem a arma do Estado, sem viatura, sem estar caracterizado, ou seja, na sua vida privada, na sua vida particular, enquanto ele estava aproveitando uma tarde de sábado num bar lá da região da Santa Maria da Cotipe, se envolveu numa confusão, no entrevero, que nisso aí resultou no disparo de uma arma de fogo e veio a óbito a outra pessoa. Ele, então, respondeu um processo criminal e respondeu a processo administrativo. No processo criminal, houve a condenação dele, a pena de reclusão, ele foi recluso, houve a progressão de regime. O Estado nunca veio atrás para suspender o pagamento ou coisa nesse sentido, ele continuou recebendo o pagamento. E onde é que é o ponto? O Estado também, no direito que lhe assiste, que é de instaurar procedimento administrativo, no caso, processo administrativo disciplinar, ele instaurou, ainda em 2004, um processo administrativo, utilizando como base as provas do processo criminal. O inquérito policial. Esse primeiro processo, por não ter havido ampla defesa contraditória, automaticamente, quando do julgamento, foi declarado nulo. Ou seja, beleza, foi aberto em 2005 um segundo processo. Desse segundo processo, já tiveram novas provas, já tiveram as provas anteriores e tramitou normal, ampla defesa contraditória, tendo sido julgado pela sua absolvição. Beleza. Quando foi em 2012, quando da sentença penal condenatória, o Estado abriu um terceiro processo administrativo, no qual esse está para relatório de demissão do servidor. Ocorre que a sentença penal condenatória, ela não produz efeito automático, porque não houve na sentença a determinação da perda da função pública, porque, segundo o artigo 92,
do Código Penal, ele precisa da declaração judicial, ou seja, na sentença penal condenatória de servidor público, além da pena criminal, precisa vir obrigatoriamente, por questões legais, a declaração da perca da função pública, o que não houve no presente caso. Logo, o Estado abre um processo administrativo, onde já há uma decisão anterior de absolvição, ou seja, fez coisa julgada administrativa. O que é que está acontecendo? Como é que o Estado, que já julgou, ele poderia, era a opção dele, esperar o processo criminal concluir e depois instaurar um processo administrativo, ou fazer valer a sentença do processo criminal, com a perda da função pública, mas assim não fez. As instâncias são independentes, a instância criminal e a instância administrativa, então ambas elas fizeram a percepção criminal e a percepção administrativa. A percepção administrativa concluiu primeiro que é criminal, e agora o Estado, que já absolveu, que já julgou, que já fez coisa julgada administrativa, quer agora modificar aquele julgamento. Seria até de uma forma de reformar impédios, o que seria impossível. Por quê? Como é que eu vou agravar uma penalidade da qual eu já tinha dado? Onde é que fica a segurança jurídica nesse caso? Onde é que fica a relação entre administrado e administração? Então, Excelência, o que traz aqui, nessa manhã de quinta-feira, é o pedido, claro, de provimento da presente apelação, considerando os fatos aqui expostos de discriminação oral, para que, conhecimento e provimento, para que seja declarado nulo o presente processo administrativo. É o que requer, Excelência. Palavra com o doutor Sequef, por favor. Para prazo regimental, doutor Sequef. Perfeito, presidente. Obrigado. Eu cumprimento inicialmente todos os ilustres membros desta colenda, segunda Câmara de Direito Público, e os desembargadores aqui também convocados da terceira Câmara. Presidente, desembargador José Wilson, meus cumprimentos ao desembargador José James, cumprimentar igualmente aqui o desembargador Manuel de Souza Dourado, desembargadores convocados, desembargador Ricardo Gentil, desembargador Agrimar, o ilustre representante do Ministério Público, doutor Antônio de Pádua, secretário dos Trabalhos, doutor Godofredo, colega advogado, doutor Hilton Júnior. Muito bom dia a todos e bom trabalho. Desejo um bom trabalho a todos. Pois bem, ouvimos atentamente a sustentação do nobre doutor Hilton Júnior, que trouxe uma retrospectiva, né, bem sintetizada dos fatos e, em síntese, né, aqui, procurando aqui exercer o poder de síntese, porque realmente os fatos, são muitos fatos e há uma certa complexidade, porque temos 3 processos administrativos, como podemos ouvir da sustentação anterior. O primeiro processo administrativo, que foi instaurado em desfavor da parte autora, apelante, ele foi anulado pelo reconhecimento da ausência das garantias da ampla defesa e contraditória. Ou seja, não enfrentou-se o mérito, não houve julgamento para todos os efeitos, porque anulado foi, nunca existiu. Então, foi aberto um segundo processo administrativo disciplinar que gostaria de esclarecer que, no meu entender, não ficou esclarecido, senhor presidente, na sustentação. O processo administrativo disciplinar anterior ao presente, que a parte autora visa anular com o presente processo, ele não reconheceu a inocência da parte autora. Ele foi absolvido, a parte autora, por ausência de provas, desembargador James. Então, percebamos que o processo criminal estava tramitando, o processo penal, provas estavam sendo colhidas ainda quando desse trâmite, e tendo em vista o estágio em que se encontrava o processo criminal, o processo administrativo disciplinar, à vista do que se havia colhido naquele marco temporal, concluiu pela ausência de provas, mas não pela inocência, a negativa de autoria, a negativa do fato delituoso. Não, nada disso. Então, é importante esclarecer o que não ficou esclarecido quando da fala anterior, com todas as vênias, houve absolvição por ausência de provas. E o que ocorreu no segundo momento? Chegando
aos fatos que justificaram a presente demanda, desembargador Ricardo Gentil, foi que o Estado, à vista do trânsito em julgado do processo criminal, diante das provas ali documentadas, instaurou, porque houve mera coisa julgada formal na seara administrativa. Por que formal? Porque não adentrou-se o mérito. Como disse, e faço questão de reiterar, porque isso é relevantíssimo, houve absolução por ausência de provas. Nada se disse sobre da inocência ou culpabilidade na esfera administrativa. Pois bem, como se sabe, a atuação do Poder Judiciário, quando judicializada a questão envolvendo o processo administrativo disciplinar, ela limita-se a aspectos de legalidade. Ela não pode adentrar ali na valoração das provas, aquilo que a comissão processante reputou relevante do material colhido para capitular a infração administrativa ali prevista no Estatuto do Servidor. Pois bem, isso é pacífico. O Judiciário avalia aspectos de respeito ao devido processo legal, ampla defesa, contraditório, se houve a intimação para a participação dos atos que digam respeito à esfera jurídica do investigado. Pois bem, qual é o cerne das razões recursais, enfim, da demanda neste processo? É de que haveria um bis in idem, porque o apelante estaria sendo punido duplamente. Ora, isso aí até invoca uma antiga súmula do STF, que diz o seguinte: é inadmissível segunda punição a servidor baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira. Não há que se falar, senhores julgadores, desembargador Agrimar, em uma segunda punição porque o servidor ainda não tinha sido punido. Não há bis in idem porque o processo anterior concluiu pela absolvição do apelante por ausência de provas. Ele não foi punido, porque aí esse PAD agora, concluindo pela demissão, representaria uma segunda punição. Mas não houve punição anterior. Então não há se falar em bis in idem. Pois bem, qual é a outra alegação? É que o Estado preferiu aguardar o transcurso, né? Ou, na verdade, se adiantou, instaurando o processo administrativo disciplinar com a pendência do processo criminal, já que as instâncias são independentes. Ora, se, quando do processo administrativo anterior, que concluiu pela absolvição por ausência de provas, não havia ainda transitado em julgado o processo criminal, desembargador Zé Wilson, e provas relevantíssimas que confirmaram a culpabilidade. Tanto é que houve a condenação pelo Tribunal de Júri já com trânsito em julgado. Provas essas foram produzidas. Como é que o Estado poderia fechar os olhos para a gravidade do que ocorreu e ficaria tolhido no seu direito de, utilizando as provas, então, surgidas posteriormente, utilizar em um outro processo administrativo que até então não tinha adentrado o mérito na seara disciplinar? O Estado não poderia fechar os olhos para isso. Pois bem, então, caracterizada ou afastada aqui a caracterização, a alegação de bis in idem, cumpre aqui verificar que a atitude de alegar, me permitam aqui, com todas as vênias, utilizar essa expressão, se invocar filigranas processuais, questões meramente formais para obstar o direito do Estado, no seu poder-dever, de realizar persecução administrativa, portanto, na seara disciplinar, à vista de material probatório produzido apenas posteriormente ao processo administrativo disciplinar anterior, é um despropósito, com as devidas com o devido respeito a posicionamentos em contrário. Então, não se proclama uma nulidade, porque se quer a nulidade do PAD, esse aberto que está aí com um relatório de demissão. Não se proclama a nulidade sem a demonstração de prejuízo. É aquele brocardo francês, desembargador Zé Wilson. Pas de nullité sans griffe, do brocardo no direito francês. Não se proclama nulidade em um ato, no caso, processo administrativo disciplinar, sem a efetiva demonstração de prejuízo. Ainda mais quando se está diante de um PAD em que as garantias
E isso a parte autora não alega que houve descumprimento. De ampla defesa, contraditório, a questão do interrogatório, o advogado ter acesso às provas para se manifestar, apresentar razões finais, enfim, nada disso foi alegado. E o judiciário só pode se manifestar em sede de PAD no controle da legalidade, e não em relação ao mérito. Então, encaminhando aqui para o final a minha fala, fixada a premissa que o judiciário só pode adentrar em aspectos de legalidade, não havendo bis in idem, ficando claro que a absolvição do PAD anterior foi por ausência de provas, não se adentrou o mérito, houve coisa julgada meramente formal, é de dizer que o trânsito em julgado no processo criminal deu, sim, guarida para que o Estado instaurasse o processo administrativo disciplinar, que a parte autora visa suspender e anular com o presente processo, e a sentença bem concluiu, que não há que se falar aqui em prescrição, que também foi levantada, a prescrição da pretensão punitiva estatal. Por quê? Porque quando se visa apurar infração administrativa, que também constitui crime, desembargador Jânio, o prazo prescricional é aquele previsto no Código Penal. Então, se a pena aplicada, 14 anos de reclusão, ela equivale a um prazo de prescrição de 20 anos, não há falar em prescrição na órbita administrativa para o Estado realizar a persecução, portanto, na seara disciplinar. E eu finalizo com a parte final das razões recursais e também da fala do colega advogado, quando fala que não há um efeito automático da sentença penal condenatória à perda do cargo. Vejamos o que diz o artigo 92 do Código Penal sobre os efeitos extrapenais da condenação. Artigo 92, inciso 1º. São também efeitos da condenação, inciso 1º, perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. A linha A, quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano. E nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração. Não foi o caso. A linha B, e essa incide, desembargador Agrimar, quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos. Foi 14 no caso concreto. Como sustentar que o mero fato de a sentença penal condenatória ter omitido o efeito extrapenal da perda automática do cargo, ou se não automático da perda do cargo, isso conduzir a obstar a administração a instaurar um PAD que possa concluir pela demissão? Com todas as vênias, mais uma vez, e finalizando, é lançar mão de uma filigrana processual para tolher o direito da administração, dentro do prazo que ela dispõe, poder dever de realizar persecução disciplinar com material probatório surgido apenas posteriormente ao processo administrativo disciplinar anterior, que concluiu pela absolvição, mas por ausência de provas, e assim não permitir a devida apuração dos fatos. Então, os fatos foram apurados, a parte autora teve o seu direito à ampla defesa, e está aí o relatório da comissão processante, que conclui pela aplicação da pena de demissão, que estamos diante de um fato gravíssimo, crime contra a vida. Portanto, senhores julgadores, se requer que neste julgamento com coro ampliado, o desprovimento da apelação interposta, mantendo-se o julgamento em procedência total dos pedidos, com a majoração dos honorários sucumbenciais. É o que se requer. Ok. Agradeço aos ilustres advogados, advogado privado e advogado público, né? E vamos diretamente ao mérito. A matéria está bem delimitada, se trata de uma ação ordinária em que se pretende a anulação de processo administrativo disciplinar que acarretou a demissão do apelante dos quadros da Polícia Militar do Piauí pela prática do crime de homicídio qualificado, conforme sentença penal condenatória transitada em julgado. Requer o apelante, em síntese, a anulação do processo administrativo aberto pela Portaria 281/2012, uma vez que esse se deteve a apuração dos mesmos fatos já julgados na esfera administrativa, em 2 processos administrativos anteriores, iniciados em 2004 e 2005, respectivamente. O juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido
formulado na inicial. Para aquele magistrado, no que diz respeito ao primeiro processo iniciado em 2004, pela portaria 108 CGPC 2004, pressupondo que foi anulado por ausência de observância das garantias de ampla defesa do contraditório, não é possível se falar em julgamento neste processo. Portanto, seria como se não existisse no mundo jurídico. Por outro lado, em relação ao processo aberto em 2005, esse foi o segundo, verifica-se que, embora este tenha resultado na absorção do apelante, senhor Everaldo Rodrigues Freire, por ausência de provas, posteriormente a Corregedoria Geral de Justiça desencadeou novo processo administrativo, em virtude da superveniência de sentença condenatória na esfera criminal, com trânsito em julgado. No entendimento do magistrado de primeiro grau, descabe-se falar em bis in idem, porque, abre aspas, com o surgimento de novas provas produzidas no processo penal, a administração pública pode apurar novamente a existência de possível infração funcional, fecha aspas. Argumento de sua excelência, deveras que inexiste ofensa à súmula 19 do STF, dado que, abre aspas, no caso subjúdice, o servidor ainda não foi punido, nem haverá dupla punição, caso seja condenado em novo processo administrativo disciplinar, PAD, fecha aspas. Ainda para o julgador, a qual o processo administrativo disciplinar não se contenta com a mera verdade formal, limitando somente as provas produzidas pelas partes, devendo perseguir, ao revés, a verdade real, assim buscando a satisfação do interesse público. E aí eu transcrevo uma parte da sentença nesse sentido, peço vênia para não fazê-la. E quanto ao fato de a sentença penal condenatória não ter como efeito automático a perda do cargo público, o magistrado entendeu pela aplicação do artigo 92 do Código Penal, que foi esse que o doutor Sequef acabou de fazer referência. Então, eu passo ao meu entendimento, que já expus quando do primeiro julgamento, antes do quórum ampliado, no sentido de que a sentença não merece reparo. E digo que, a respeito da alegação de ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Estado, desde logo é forçoso ponderar que a Lei Complementar número 394, que é o Estatuto do Servidor Público Estadual, prevê no artigo 163 que a ação disciplinar prescreverá em 5 anos, quanto às infrações puníveis por demissão. No entanto, no que concerne as infrações capituladas como crime, o STJ alterou seu entendimento sobre a matéria, entendendo que isso foi firmado no OMS 20857-DF. Abre aspas, o prazo prescricional previsto na lei penal se aplica às infrações disciplinares quando capituladas como crime, independentemente da apuração criminal da conduta do servidor. Para se aplicar a regra do parágrafo 2º do artigo 142 da 8.112/90, não se exige que o fato esteja sendo apurado na esfera penal. Não se exige que tenha havido o oferecimento de denúncia ou instância de inquérito policial. Se a infração disciplinar praticada for, em tese, também crime, deve ser aplicado o prescricional previsto na legislação penal, independentemente de qualquer outra exigência. O relator foi o ministro Napoleão Nunes Maia, julgado em 22 de maio de 2019. Portanto, digo eu, considerando que o apelante foi processado pela prática de homicídio, cuja prescrição da pretensão punitiva em abstrato finda em 20 anos, que é o artigo 109 do CPP, do CPP, e o ato foi praticado em 2004, a administração pública teria até 2024 para a instalação do processo administrativo disciplinar. Portanto, eu estou afastando a prejudicial de mérito de prescrição e colho os votos. Desembargador Jandes. Trouxe o voto vista que vou... Sim, está afastado. Vossa Excelência está afastando a prescrição? Sim, sim. Então, Vossa Excelência tem que fundamentar, porque senão se a prescrição for acolhida, a gente não pode passar adiante. Eu queria que Vossa Excelência apenas defendesse o seu ponto de vista sobre a prescrição no momento. Quanto à prescrição, eu estou acompanhando os argumentos de Vossa Excelência. Tá. Por isso que eu perguntei se era em relação à prescrição ou ao mérito propriamente dito. Não. Desembargador Dourado. Acompanho. Desembargador Ricardo Gentil. De acordo. Desembargador Agrimar. Também acompanho. Então,
passemos ao mérito propriamente dito. Sobre o primeiro aspecto, eu entendo que não há que se falar em bis in idem em relação à instauração dos 3 processos administrativos. O primeiro processo, em 2004, ele foi anulado por ausência de garantia e ampla defesa do contraditório, não gerando, portanto, nenhum efeito jurídico. No bojo do procedimento administrativo disciplinar, o reconhecimento da ocorrência de bis in idem dá-se quando o servidor é punido duplamente pelo mesmo fato, quanto a consoante reza a súmula 19 do STF, segundo a qual, abre aspas, é inadmissível segunda punição do servidor público baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira, fecha aspas. De modo que não há que se falar em dupla punição quando os procedimentos disciplinares prévios são anulados judicialmente antes do julgamento administrativo, nem em razão da existência de procedimentos disciplinares concomitantes acerca do mesmo fato. Isso é um precedente do STJ, no MS 8658 do DF, de relatoria do ministro Paulo Medina, julgado ainda em 10 de março de 2004. Cito jurisprudência também da primeira sessão daquela corte, de relatoria do ministro Benedito Gonçalves, no mesmo sentido, e digo que, diante da nulidade do primeiro processo administrativo, conforme assim assinalado, a administração pública instaurou novo processo disciplinar, através da portaria 187/2005, está lá no ID 557-7567, folha 62, e após a regular tramitação, a comissão processante chegou à conclusão, abre aspas, de que não existem provas suficientes para que se chegue a uma convicção de que o imputado tenha cometido infração disciplinar, pois vale lembrar que a apuração se restringe apenas ao resíduo administrativo, e quanto ao crime de homicídio, este está sendo devidamente apurado na instância penal, obedecendo assim o princípio do juiz natural, fecha aspas. Ao final, a comissão esclareceu, abre aspas, que as colocações retromencionadas não afastam completamente o servidor de qualquer responsabilidade administrativa disciplinar, mas que representam elementos a serem considerados pelo julgador e, por ser de justiça, a comissão recomenda a apreciação por parte da autoridade em questão, sugerindo que, em relação ao processado, que se aplique analogicamente o artigo 3866 do CPP, recomendando-se a absolvição com base na existência de provas suficientes da infração administrativa disciplinar, fecha aspas. Posteriormente, a PGE, em sede de controle finalístico, emitiu parecer na qual opinou, abre aspas, ainda no que se refere ao teor do relatório final, revela destacar que a comissão processante concluiu que, embora não estando completamente afastada da responsabilidade administrativa disciplinar do servidor, diante da inexistência de provas suficientes da infração administrativa, sugere que seja aplicada analogicamente o disposto no artigo 3866 do CPP, recomendando a absolvição do servidor Everaldo Rodrigues Freire, está lá no ID 554-7567, folhas 7380. Esse foi o parecer da PGE. E aí eu digo que o ilustre procurador, abre aspas, o ilustre procurador destacou ainda ao final, abre aspas, ao nosso sentir, diante das conclusões da comissão processante, restará a autoridade julgadora absorver o servidor em virtude da ausência de provas suficientes e aguardar o desfecho do processo penal, fecha aspas. E a autoridade administrativa acolheu, naturalmente, o parecer da PGE. Então, eu digo que, infere-se tanto o relatório da comissão quanto o parecer da PGE, embora recomendem a absolvição do apelante, fazem a ressalva de que essa absolvição se coloca apenas diante da ausência de provas da infração administrativa, razão pela qual a administração deveria aguardar o desfecho do processo penal, que à época já havia sido instaurado, mas se encontrava de fase incipiente. Ocorre que, posteriormente, precisamente em 2008, no referido processo criminal, o apelante foi condenado pela prática de homicídio doloso a 14 anos de reclusão em regime fechado. Como se vê, descartando o primeiro processo administrativo disciplinar, que foi anulado por ofensas às garantias constitucionais, o qual deve, portanto, ser considerado inexistente para todos os efeitos, o segundo processo administrativo, na realidade, não resultou na aplicação de qualquer punição ao apelado, tendo a administração se limitada a absolver o apelante por ausência de provas e a aguardar pelo desfecho do processo penal. E assim foi feito. Tanto que a administração, diante do que restou decidido no processo criminal, ou seja, da condenação do apelante pela prática de homicídio doloso, instaurou novo processo administrativo disciplinar,
que desta vez resultou na aplicação da pena de demissão ao servidor. Ora, é sabido que, em princípio, vigora no ordenamento jurídico o princípio da separação entre as instâncias penal, civil e administrativa, o que significa dizer que a responsabilidade penal e administrativa do servidor público devem ser apuradas de maneira independente, mesmo que sejam resultantes de um mesmo fato. Isto é, caso o servidor cometa um ato comissivo ou omissivo que se configure simultaneamente enquanto violação ao respectivo Código de Disciplina Funcional e crime com contravenção penal, podem ser instaurados concomitantemente processo administrativo disciplinar e processo penal para averiguação da mesma conduta. Sem prejuízo dessas considerações, é sabido que a primeira, que trata da condenação penal, produz efeitos diretos em relação ao processo administrativo e no processo civil, fazendo coisa julgada relativamente à culpa do agente, sujeitando-o à reparação do dano e às punições administrativas, conforme disposto nos artigos 92.1 do Código Penal e 63 e 64 do Código de Processo Penal. Isso tudo acontece porque o ilícito penal é mais do que o ilícito administrativo e civil, sendo que esses podem existir sem que exista aquele, o ilícito penal, mas esse ilícito penal não pode existir sem que exista aqueles, ou seja, os ilícitos administrativos e os civis. A matéria está lá no artigo 92 do Código Penal. Estão me ouvindo? Estou voltando aqui agora. Eu tive problema de sinal. Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Deu problema também. Eu pensei que fosse aqui em casa, mas foi o sinal mesmo. Não, foi o meu sinal que deu problema aqui. Eu vou continuar aqui o voto. Vou partir aqui do penúltimo parágrafo, aqui, aliás, do parágrafo anterior que eu estava... Então, eu falava da aplicação do artigo 92, né, do Código Penal, que implica na perda do cargo, função pública ou mandato eletivo, a condenação por pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos,
e, ao meu sentir, pois, havendo condenação do servidor na esfera criminal, torna-se obrigatória a comunicação dessa condenação à esfera administrativa. E que no processo penal vigora o princípio da presunção de inocência, sendo que, havendo condenação nesta instância, a presunção de inocência fica afastada, passando a existir certeza relativa quanto à materialidade e à autoria da infração. Assim, entendo que não há razão para anular-se o processo administrativo disciplinar, ora questionado, pela suposta ocorrência de bis in idem. Primeiro, porque não houve efetivamente punição anterior e, portanto, não existe dupla punição pelo mesmo fato. Segundo, porque o segundo processo administrativo se desenrolou de forma regular e com observância do princípio de devido processo legal. E, em terceiro e último lugar, porque é lícita a administração, diante de fatos novos, promover a busca da verdade real, como bem assinalou o juiz Acol, a fim de excluir dos seus quadros servidor que notoriamente apresentou conduta incompatível com as suas funções. Por derradeiro, a despeito da aplicação do artigo 92, inciso 1º do Código Penal, automaticamente aplicável, devendo a perda do cargo constar expressamente da sentença penal, penso que a discussão aqui não diz respeito à aplicação automática da pena de demissão por força da sentença penal, embora me pareça que assistem, em tese, razão o magistrado de primeiro grau considerar a sua incompatibilidade com o texto constitucional, mas sim da demissão como consequência de um processo administrativo que deve ser considerado como legítimo e válido. Correta, pois, a afirmação do Estado do Piauí de que, abre aspas, não se pode, com fruto na referida argumentação, impedir que o poder público dê prosseguimento a processo administrativo disciplinar, com anulação do referido PAD, a fim de verificar a infração administrativa, conforme portaria 281/2012, após prolação de sentença penal condenatória referida ao homicídio qualificado, haja vista o evidente descumprimento de inúmeros deveres funcionais, conforme apontado devidamente na contestação apresentada, relacionados aos artigos 57 e 58 da Lei Complementar Estadual 37/2024. Fecha aspas. Por fim, já que indo ao cabo do meu voto, em relação aos honorários, observo que da sentença do recorrido constou equivocadamente a condenação do Estado do Piauí nas custas e processuais e honorários na razão de 10% sobre o valor atualizado da causa, quando esses ônus deveriam ter sido imputados ao autor, como consequência da sucumbência. Trata-se de evidente erro material sobre matéria não sujeita à preclusão e que é passível de revisão a qualquer tempo e grau de jurisdição. Então, corrigindo esse equívoco, eu estou condenando o autor ao pagamento de 15% sobre o valor da causa, 10% relativos à condenação original, mais a majoração por aplicação do artigo 85, parágrafo 1º. Então, eu conheço da presente apelação civil, mas lhe nego o provimento para manter a sentença atacada em todos os seus termos. É como voto. Desembargador James. Vou então ler o voto vista, viu? Que eu estou... Cuida-se de apelação civil interposta por Everaldo Rodrigues Freire em face de sentença proferida pelo juízo da primeira vara dos feitos da Fazenda Pública da comarca de Teresina, Piauí, nos autos da presente ação ordinária de anulação de processo administrativo disciplinar, processo 00-919-28-2013, ajuizada contra o Estado do Piauí, ora apelado, sentença esta que julgou improcedente os pedidos do autor, ID 5547-569, folhas 18 e 26. Em suas razões, ID 5547-569, folha 18 e 26, narra o apelante que a Corregedoria Geral da Polícia Civil, através da portaria 281, GAB, do 2012, instaurou processo administrativo disciplinar para apurar a sua responsabilidade administrativa, tendo em vista que foi condenado com trânsito em julgado por um crime tipificado no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2
do Código Penal, tendo como vítima Paulo Vieira da Silva, uma vez que, segundo a referida portaria, tal crime é incompatível com o exercício da função policial. Relata que, antes da instauração do citado procedimento, foram abertos outros 2 procedimentos administrativos para apurar a mesma infração disciplinar. Com efeito, informa que o delito penal ocorreu em agosto de 2004, tendo sido aberto o primeiro processo disciplinar em setembro do mesmo ano, através Portaria 108, CGP 2004, processo este, que, contudo, foi declarado nulo por não terem sido observados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Segue asseverando que, em setembro de 2005, foi aberto um segundo procedimento administrativo, visando apurar o mesmo fato, através da Portaria 137, 2005, tendo sido o apelante, ao final, absolvido, uma vez que não restou configurada a infração disciplinar. Acrescenta que a sentença penal não determinou a perda automática do cargo público, a qual não se opera de forma automática, dependendo de prévio processo administrativo. No entanto, assinala que não pode responder a um terceiro processo administrativo sobre os mesmos fatos dos 2 anteriores, o que vai de encontro aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do non bis in idem, desrespeitando, assim, ainda a coisa julgada administrativa. Destaca mais que a abertura de um terceiro processo disciplinar viola a Lei 9.784/99, a qual estabelece que a administração pública possui o prazo decadencial de 5 anos para promover a invalidação dos seus próprios atos, não podendo o Estado, independentemente de haver sentença criminal ou não, instaurar novo procedimento para processar e julgar o autor. Aponta, portanto, que o magistrado Acó se prendeu equivocadamente na sentença ao fato de que o terceiro processo administrativo disciplinar aberto trouxe fatos novos relativo ao processo criminal que tramitava contra o apelante. Em contrarrazões, juntadas no IDE 55, 475/70, folha 17/24, o apelado invoca o princípio da tripartição dos poderes, que impossibilita a interferência do Poder Judiciário em ato de competência administrativa. Prossegue afirmando a inexistência do bis in idem, vez que o primeiro processo administrativo foi declarado nulo, para todos os efeitos, nunca tendo existido. Quanto ao PAD, esclarece que o autor foi absolvido por ausência de provas, pois, na época, o processo criminal, cujo objeto era a apuração do crime de homicídio, ainda estava em curso. Alega que, não obstante, após a condenação do autor na seara penal, a administração, examinando as novas provas não consideradas anteriormente no bojo do processo disciplinar, entendeu que elas eram suficientes para condenar o autor na esfera administrativa, o que não figura bis in idem, já que não houve punição administrativa anterior. Explica que a absolvição administrativa faz mera coisa julgada formal, não impedindo a posterior persecução,
especialmente quando o fato que embasa a instauração do processo administrativo é um crime grave contra a vida. Ressalta, de resto, que foram observados no processo administrativo os princípios constitucionais da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, não se admitindo que práticas tão graves deixem de ser punidas por alegações genéricas de violação ao devido processo legal. Requer, assim, o desprovimento do recurso. Pois bem, e não obstante o voto do relator, seja pelo improvimento do presente recurso, peço vênia para discordar. Explico. Compulsando os autos, verifico que o apelante respondeu a 3 procedimentos administrativos disciplinares, exatamente pelo mesmo fato, qual seja, conduta tipificada no artigo 121 do Código Penal. Ressalto ainda que a sentença condenatória arquitetada nos autos da ação penal em apreço não determinou o perdimento do cargo ou função pública, ficando a administração pública responsável por averiguar a coerência e compatibilidade da conduta com as hipóteses de demissão. Ressalto ainda que o primeiro PAD foi instaurado em 2004 e o segundo no ano de 2005, sendo que o terceiro PAD somente no ano de 2012. Portaria número 281, GAB 2012, mesmo após a extinção do segundo procedimento, com resolução no mérito, por ausência de provas. Noto, nesses termos, que os procedimentos administrativos instaurados contra o apelante possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir, exatamente o mesmo pedido, qual seja a aplicação de penalidade administrativa em razão da existência de eventual fato tipificado como crime no diploma criminal. Além disso, apesar do primeiro procedimento ter sido extinto por latente nulidade, vez que afrontou princípios de ordem constitucional, o segundo procedimento finca pilares de ordem constitucional ao apreciar o mérito e ponderar pela ausência de provas, o que arruinou todo o argumento estatal que conduzia a uma penalidade de demissão. Desta feita, estamos diante da coisa julgada administrativa. Seguindo este pensamento, não é lícito e nem proporcional à administração pública, por já existir decisão administrativa, coisa julgada administrativa, de absolvição, processar novamente aquele, diga-se de passagem, de forma ilegal e arbitrária, prejulgando-o e antecipando, de certa forma, eventual punição futura, o que é vedado pela súmula 19 do STF, posto que, apesar de não haver punição ainda, mas foi aberto o terceiro processo administrativo, objetivando a punição de servidor já processado e julgado pelos mesmos fatos deste último processo. Adiante, sobre a existência de um terceiro procedimento administrativo, noto que o argumento que sustentou a sua viabilidade seria a presença de fatos novos, segundo o entendimento do juízo sentenciante. No entanto, se todos os procedimentos forem instaurados após a execução de conduta tipificada como crime, não vejo como sustentar tal argumento. Na verdade, o que existiu foi uma sentença condenatória em ação penal, o que, em regra, não afeta o trâmite dos processos administrativos, visto que a influência
dar-se-ia somente no caso de sentença absolutória por comprovação da ausência de autoria ou materialidade do fato. Assim decide o STJ. Mandado de segurança, recurso ordinário, agravo regimental, processo administrativo disciplinar, policial militar do Estado de Pernambuco, pena de demissão, falta administrativa residual, suspensão do processo administrativo até o trânsito em julgado do processo criminal, independência das esferas administrativa e criminal, inexistência de prova preconstituída do direito alegado, recurso ordinário improvido. Considerada a independência entre as esferas criminal e administrativa, é desnecessário o sobrestamento do procedimento administrativo disciplinar até o trânsito em julgado da ação penal. Assim, a imposição de sanção disciplinar pela administração pública, quando comprovado que o servidor praticou ilícito administrativo, prescinde de anterior julgamento na esfera criminal. Precedentes. Ainda que haja previsão legal de suspensão do feito disciplinar, que é a pura falta administrativa decorrente de crime, até o trânsito em julgado na esfera penal, cabe à administração, ao examinar o caso concreto, averiguar se há falta administrativa residual e se há necessidade ou não de seu sobrestamento, considerando-se a independência entre as instâncias. E o fato de que a absolvição criminal só afasta a responsabilidade administrativa se negar a existência do fato ou da autoria. No caso, segundo o acórdão recorrido, o fato que ensejou a exclusão do recorrente do esquadro da Polícia Militar de Pernambuco foi a conduta irregular de falta com a verdade em procedimento disciplinar, conjugado com seu nada elogiável histórico funcional e não a autoria de agressão física ou de ato criminoso. Agravo regimental não provido. Assim, superada a discussão sobre a independência das esferas administrativa e criminal, passo a considerar a existência de coisa julgada administrativa. Ora, se disso que a doutrina processual e a jurisprudência pátria destacam que a autoridade da coisa julgada material enseja a produção de duas eficácias, a negativa imutabilidade e a positiva indiscutibilidade. A primeira possui o condão de impedir a propositura de ação idêntica àquela já decidida anteriormente, vedando, portanto, que a mesma questão seja objeto de nova decisão, ao passo que a segunda tem força de fazer com que, em processos futuros, a conclusão a que anteriormente se chegou seja observada e respeitada, isso numa relação de subordinação ou prejudicialidade insuperável. Destaque: haverá ofensa à coisa julgada. Segundo a lição dos processualistas Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Delora, André Vasconcelos Roque e Zumar Duarte, se houver efetivamente uma repetição de demanda anterior, ou se a nova demanda, ainda que não idêntica, violar o que restou decidido na anterior demanda, em execução e recursos comentados ao CPC de 2015, primeira edição, EBOC, Rio de Janeiro, Forense, 2017. Neste diapasão, por força da vergastada coisa julgada material, descabe rediscutir a causa e, por conseguinte, restam prejudicados
os argumentos esposados no terceiro procedimento administrativo instaurado contra o apelante, o que, consequentemente, invalida a decisão que aplica a penalidade de demissão. Assim decidem os tribunais: apelação civil, ação declaratória de nulidade de ato administrativo, processo administrativo disciplinar, pena de demissão, coisa julgada em mandado de segurança, pretensão de nulidade, impossibilidade. A ratio essendo da coisa julgada interdita à parte que proponha duas ações visando o mesmo resultado, o que, em regra, ocorre quando o autor formula, em fase da mesma parte, o mesmo pedido fundado na mesma causa petende, embora diversos os ritos processuais eleitos. Evidentemente que tanto no mandado de segurança quanto na ação anulatória, o pedido e a causa de pedir são idênticos, o que conduz ao reconhecimento da coisa julgada, devendo ser afastada qualquer nova alegação de irregularidade que resulte na anulação do processo administrativo disciplinar, que resultou na demissão dos servidores públicos recorrentes. Apelação civil conhecida e desprovida. Tribunal de Justiça de Goiás apela e cede a tilde. Goiânia, relator desembargadora Nelma Branco Ferreira Perillo, julgado em 16/11/2020, Quarta Câmara Civil. Agravo de instrumento, processual civil, administrativo, servidor público municipal, processo administrativo disciplinar, para demissão, irregularidade, coisa julgada, tutela de urgência, requisitos, ausência, já enfrentado previamente em mandado de segurança, o debate sobre a regularidade formal do processo administrativo disciplinar, para descabe reavaliar-se a questão sob pena de ofensa à coisa julgada, sem elementos que denotem algum vício grave no TAD, sobretudo quanto à aplicação da pena de demissão, é de se indeferir a pretensão liminar em tutela de urgência. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargadora Oliveira Firme, julgado em 28/9/21, Sétima Câmara Civil. Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento da presente apelação civil para reformar a sentença de primeiro grau, de modo que seja desconstituída a decisão administrativa que aplicou a pena de demissão. É o voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador James. Desembargador Dourado. Desembargador Dourado. Estou sem áudio. Vocês estão... Mas áudio tem, até vídeo. Não, vídeo também. É porque aqui já faltou energia também, acho que já deu para vocês também, sem não estar no tribunal. Mas nós estamos lhe ouvindo. Estão vendo agora. Estão vendo também, né? Isso. Vendo não. Mas a câmera está aberta, então é porque está com problema mesmo. Eu acompanho o relator, a gente já expôs isso nas outras votações, da outra vez, antes do pedido de vista, e eu acompanho o relator. Desembargador Ricardo Gentil. Não, senhor presidente, também relator, desembargador Zé Wilson, meus cumprimentos, estendendo aos colegas, desembargadores Dourado, Zé James, desembargador Agrimar. Cumprimento também os procuradores, né, de Justiça e do Estado, cumprimento o procurador aí, representante da parte recorrente.
Pois não, fiquei aqui com atenção merecida ao caso, ouvindo atentamente o relator e o voto divergente. E antecipadamente eu digo e vou fazer algumas considerações que já, com todo respeito à divergência, eu vou acompanhar o relator. Uma vez que não há que se falar em bis in idem aqui, no ne bis in idem, porque nós estamos falando de um outro processo administrativo. Os fatos não estão sendo revistos no mesmo processo, e isso está bem caracterizado também na súmula 19 do STF, que já foi objeto aqui de discussão. Então, sim, aí são fatos e provas novas decorrentes da ação penal, né? E, naturalmente, justifica-se a instauração desse novo processo. Também não há que se falar em coisa julgada material administrativa, no caso, em espécie. Em primeiro lugar, não tem cabimento aludir a essa coisa julgada relativa à competência normativa abstrata, né, da administração pública. A coisa julgada material, um direito processual, é um efeito que se pode produzir no tocante à composição da lide e que gera insustentabilidade imutabilidade, dos efeitos da sentença. Em segundo lugar, não há possibilidade de aplicação da coisa julgada material quanto ao exercício de competências que se revogam ao longo do tempo. Em terceiro lugar, sempre será possível que a administração pública promova a revisão de seus próprios atos, enquanto não tiver ocorrido a decadência. Também com relação a reformar impédios, acontece, a gente sabe disso, quando, através de um recurso, né, existe a possibilidade de piora, principalmente quando é recurso interposto pela parte, pelo réu, no caso, e houver, né, decisão, né, que agrava ou piora a sua situação, por força da reapreciação dos fatos. Isso não se aplica ao caso de instauração de ofício de novo processo administrativo. E ainda, com relação à existência da infração disciplinar, consta aí do artigo 153, 13 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, que é a infração disciplinar punível com demissão, a condenação criminal transitada em julgado por crime cuja natureza ou gravidade evidencia incompatibilidade para o exercício do cargo público. Então, aqui está caracterizado a impossibilidade. Seria, com todo respeito, um contrassenso, né? O cidadão ser condenado pela prática de um crime hediondo, né? Julgado parece-me que pelo tribunal do júri, né? Condenado a 14 anos de prisão, sendo ele, né, um agente da força pública, né, que é incumbida a responsabilidade de proteger a vida das pessoas. Ele mesmo se envolve em situações desse tipo, comprovadamente com culpa, haja visto o resultado do processo criminal, e seria extremamente incompreensível que esse cidadão continuasse a exercer essa mesma função. Assim sendo, senhor julgador, com todo respeito à divergência, eu acompanho o relator. Obrigado, desembargador Ricardo. Desembargador Agrimar. Não, senhor presidente, cumprimento a todos, através de Vossa Excelência, sendo bem objetivo, até porque teremos outra sessão já em atraso, na nossa terceira Câmara de Direito Público. Passando rapidamente pelas teses expostas, eu diria que o bis in idem inexiste, porque estamos falando de uma sanção administrativa que nem ocorreu na esfera penal, né? O juiz poderia muito bem ter, juntamente com a sentença penal condenatória, ter imputado alguma condenação, digamos que fosse uma advertência, coisa do tipo, e não poderia agora na esfera administrativa fazê-lo novamente. E também não houve nenhuma punição na esfera administrativa
nem no primeiro, nem no segundo PAD. Então, está afastado o bis idem. A coisa julgada administrativa, ela existiu, mas existiu apenas de natureza formal, né, o que impede a administração de reabrir aquele segundo processo. Se fosse o caso da administração ter cometido esse erro, aí sim estaríamos diante de um impedimento, né, por conta da coisa julgada formal. Entretanto, inexistiu coisa julgada material, né, o que permite que a administração venha com o terceiro processo, né, especialmente diante dos fatos novos, que foi exatamente o avanço da instrução processual no processo penal e, inclusive, culminando com a condenação. Então, a administração só teria, e aí vamos para a terceira tese, né, só teria impedimento em abrir esse terceiro processo diante de eventual prescrição penal, que foi a dúvida mais, digamos assim, perturbadora que me ocorreu, né? Mas confesso que eu não tinha notícia desse posicionamento do STJ, até me socorri aqui do Conjur, né, depois da fala do relator, né, e de fato eu localizei aqui um precedente do ministro Roger Fernandes, que é muito textual em relação a, nesses casos de crime, né, ter a incidência da previsão processual penal no tocante à prescrição. A minha cabeça estava muito mais vinculada àquele decreto federal, enfim, a súmula, acho que 343 do STF, né, de que a administração tem o prazo de 5 anos, além da legislação local, né, da legislação estadual. Eu não sabia, confesso, dessa incidência, né, da lei processual penal em relação à prescrição, né, mas vejo que o relator buscou muito bem essa questão e repito que eu consegui ver aqui nesse voto do ministro Roger Fernandes, que diz que, em caso de infração administrativa decorrente da prática de crime, aplica-se o prazo prescricional previsto na legislação penal, contado da data em que o fato se tornou conhecido, conforme o parágrafo 1º e 2º do artigo 158 da lei estadual. Aqui é porque era um caso de Minas Gerais, né, ele cita aqui a legislação lá do estado de Minas Gerais. Então, é um agravo regimental no RMS 27998. Ministro Roger Fernandes, como eu disse, agora do ano de 2012. Então, com essas considerações, eu peço venha a divergência e acompanhe o relator. Perfeito. Então, eu proclamo o resultado. A segunda Câmara Civil, aliás, a Câmara de Direito Público, com quórum estendido, quórum ampliado, conheceu da apelação e, por maioria, lhe negou o provimento, nos termos do voto do relator, retificando a condenação do honorários de ofício em face do erro material ocorrido na sentença. Senhor presidente, só um esclarecimento de fato. Como? Por não? Só um esclarecimento de ordem fática, senhor presidente. Só um esclarecimento. Por não, doutor. Por não. Vossa Excelência, nessa conclusão de julgamento, proclamando, falou que a correção é de ofício, só em relação à questão do capítulo atinente aos honorários. Só para dizer que, na sentença, em primeiro grau, houve a oposição de embargos pelo Estado e já o juiz Acó corrigiu, enfrentou essa questão e inverteu o ônus da sucumbência, que foi um erro material, mas já uma sentença proferida em sede de embargo. Então, na verdade, não seria uma correção de ofício, seria apenas a majoração em sede recursal. Tudo bem, então só majoração dos honorários em 5% a teor do artigo 85, parágrafo 11, corrigindo aqui. Obrigado, doutor Sequef. Agradeço imensamente os desembargadores Agrimar e Ricardo Gentil, que bem pontuaram, inclusive, os respectivos posicionamentos, como só ia ocorrer. E vamos agora para nossas sessões ordinárias, vamos dizer assim, né? Valeu, obrigado. Presidente, obrigado aí. Nós vamos ter. Bom trabalho aí na Câmara de vocês. Um abraço aí, bom trabalho a todos. Até logo. Vamos para o outro link agora.